Muito bem. Nós vamos agora falar sobre uma notícia. É mesmo, nós vamos falar sobre uma notícia. E essa notícia que está aqui na minha frente é uma notícia que chega lá do exterior. A Alemanha legalizou oficialmente o consumo recreativo da maconha no país. E para falar mais sobre isso, vamos acionar o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, que mora na Alemanha, mas que hoje está na Coreia do Sul, aguardando a guerra lá de Taiwan. Bom dia, Luca! Quer dizer, então, que o governo de esquerda de Olaf Scholz agora liberou também a maconha. Como funciona essa nova lei alemã? Como está a repercussão? E já podemos cantar na Alemanha a famosa música de Rod Stewart. I am sailing, I am sailing. Conta pra nós, como é que tá aí a turma da maconha na Alemanha? Boa tarde aí você, Capeza, a todos que nos acompanham. Realmente essa nova lei liderada pelo governo de Olaf Scholz, nessa coalizão, né, entre os sociais-democratas, os verdes e os liberais, uma coalizão de esquerda, centro-esquerda, se considerarmos que os liberais muitas vezes estão no centro, né, ela é uma das medidas mais liberais do consumo recreativo da maconha em toda a Europa, colocando a Alemanha juntamente com países como Luxemburgo e Malta. De acordo com o que foi decidido e entrou em vigor agora neste 1º de abril, sendo implementado até o próximo mês de julho, as pessoas poderão carregar em vias públicas até 25 gramas de maconha, sem ser paradas pela polícia, sem ser punidas por isso, ter em sua casa até mesmo 50 gramas e poder, inclusive, cultivar 3 mudas, 3 plantas da maconha para o consumo próprio. Além, é claro, de poderem fazer parte dos chamados clubes da maconha, onde vão poder comprar até 50 gramas por mês. Isso coloca, como eu disse, a Alemanha em uma das posições mais liberais em relação a isso. O objetivo do governo é coibir toda a venda clandestina, todo o tráfico de drogas, ao mesmo tempo em que setores mais conservadores da sociedade, também organizações médicas, elas fazem exatamente a lembrança, né, para todos os jovens, que aqueles que são menores de 25 anos, o uso excessivo da maconha pode, obviamente, causar problemas na formação do seu sistema nervoso central, além de outros problemas de saúde que isso pode acarretar. Ao mesmo tempo, os conservadores, que estão atualmente na oposição, dizem que no ano que vem, caso ganhem as eleições e se tornem governo, vão revogar essa lei no 1º dia do mandato. Isso mostra exatamente que é um tema bastante polêmico, até mesmo dentro da Alemanha. No Brasil nós temos uma questão parecida, né, para decidir quantas gramas indica o consumo próprio, quantas gramas indicaria o tráfico. Agora na Alemanha é uma tolerância até que bastante alta, 25 gramas, 50 gramas, poder ter as 3 plantas dentro de casa, além do fato da gente ver que é uma medida que parece que foi passada meio que às pressas, se nós considerarmos que o atual governo, a atual coalizão, está vivendo um momento de baixíssima popularidade e tudo indica que o ano que vem, nas eleições legislativas alemãs, que de fato escolhem o governo, escolhem o chanceler, esses 3 partidos vão diminuir bastante a sua porcentagem no parlamento e muito provavelmente não serão reeleitos, ou seja, não teriam a chance de no ano que vem poder passar uma medida tão polêmica. Então estão querendo já resolver tudo agora enquanto ainda estão no governo. Meu querido Luca Bassani, você colocou bem, a situação do Olaf Scholz não é lá muito confortável. Em primeiro lugar, a destruição da tubulação lá, o Nord Stream, Nord Stream 2, que levava gás natural da Rússia para a Alemanha, e agora a Alemanha está comprando gás natural muito mais caro dos Estados Unidos. Depois, o problema dos agricultores, estão em constantes protestos contra o Olaf Scholz. E dizem aí que o alemão, desde que ficou traumatizado pelos abusos do regime totalitário, do nacionalsocialismo, Hitler era um orador, eles procuram sempre escolher políticos que são oradores medíocres. Será que exageraram na mediocridade de Olaf Scholz? Queria que você comentasse como é que fica a situação agora, por exemplo, dentro de uma residência, em que o pai vai dizer para o filho não fumar maconha, e o filho vai dizer: o senhor está querendo obstruir a lei. O filho pode denunciar o pai por obstrução da legislação se o pai proibir o filho de fumar maconha dentro de casa? Como você vê a repercussão política para o ano que vem desta medida desesperada de Olaf Scholz? Essa repercussão política é muito negativa, Capeza, inclusive porque todas essas
quantidades, né, em relação às gramas de maconha, elas são por adulto. Então, se nós tivermos numa casa 4 pessoas morando, todas elas maiores de idade, lembrando que essa lei só se aplica àqueles acima de 18 anos, poderão ter até mesmo 200 gramas de maconha para o consumo dessa família, o consumo de cada uma das pessoas. E, obviamente, que nós sabemos todos os diversos avisos que instituições médicas e que profissionais da saúde fazem sobre o uso dessa droga e de qualquer outra de maneira excessiva. Isso pode, obviamente, causar problemas dentro de casa e até mesmo na rua. Até mesmo outros diversos policiais já disseram que agora não saberão como fazer essas abordagens, como fazer exatamente a pesagem disso, porque a gente vê que será uma relação muito mais muito diferente em relação às drogas das pessoas e o Estado. Além, é claro, de um outro detalhe que eu esqueci de mencionar, que ela tem um caráter de anistia retroativa, ou seja, todas aquelas pessoas que foram presas durante os últimos anos por conta de tráfico de drogas relacionados à maconha e que estão dentro desta pesagem que agora foi determinada pelo Estado, vão poder ser liberadas das prisões, algo que vai atrasar bastante todo o processo também relacionado à justiça criminal na Alemanha, relacionado às drogas. Então, é um problema que se estenderá ao longo do tempo. Vale a gente mencionar que na Alemanha nós temos pesquisas eleitorais todos os finais de semana. E atualmente, nas pesquisas mais recentes, do último dia 30 de março, portanto 2 dias atrás, nós vemos que a atual coalizão, que é formada por esses 3 partidos que eu falei no início, os sociais-democratas, os verdes e os liberais, não chegaria nem mesmo a 35% do total de votos. Portanto, não seria um governo, não conseguiriam mesmo juntos formar um governo, enquanto que os conservadores da União estão por volta de 30% e a AfD, o partido bem conservador, até considerado por muitos de extrema-direita, acima dos 20%. Ou seja, a gente vê que até mesmo nas questões relacionadas ao comportamento, à política de drogas, a políticas mais próximas nas questões tradicionais, que rompem, né, com aquilo que é mais tradicional, isso tem tido uma resposta negativa do eleitorado alemão, que acaba se dividindo bastante e dá indícios que não votará para reconduzir este mesmo governo que temos atualmente no país. Verdade, Luca, mas o estrago já está feito. Luca, muito obrigado pela sua participação e até amanhã aí da Coreia do Sul. Muito bem, Ricardo Rous, aqui é uma questão problemática. Quando você descriminaliza o porte da maconha até uma determinada quantidade, você forçosamente descriminaliza quem vendeu. Porque se eu posso comprar, se é permitida a compra, é permitida a venda daquela quantidade. Então, o que vai acontecer? A legislação lá na Alemanha está anistiando todos os usuários que portavam até 25 gramas, pequena quantidade de maconha, e, por via de consequência, todos os traficantes que venderam essa quantidade de maconha. O problema é que quando você dá uma anistia, você não pode revogar a anistia. Porque a anistia extingue a pena. Se ela extingue a pena, a lei posterior que revogar a anistia não pode retroagir para prejudicar o agente. Então, estamos agora na Alemanha, com gás natural muito mais caro, crise econômica sem precedentes, por estar aí praticamente endossando a guerra da Ucrânia, e liberação total da maconha, liberou geral. Olha, Capês, essa festinha da maconha na Alemanha não deve durar tanto tempo. Vão se perdurar os estragos que isso vai acontecer, mas muito provavelmente na próxima eleição alemã, o parlamento vai ter uma maioria de centro-direita, somado ali ao que eles chamam de extrema-direita, deve ter maioria no parlamento, então não deve reconduzir esse governo, posso dizer, na minha opinião, desastroso do Olaf Scholz na Alemanha. Agora, se a gente tentar fazer um paralelo aqui, uma coisa eu gostaria de traçar, um pequeno paralelo que não está acontecendo agora no STF no Brasil, que também está discutindo descriminalização de certa maneira, entre aspas. E o interessante é que na Alemanha, Capês, o que aconteceu? O
parlamento alemão, ou seja, os deputados, aqueles eleitos pelo povo, é que decidiram. Decidiram agora meio que a toque de caixa, vamos assim dizer, porque sabem que não terão maioria na próxima eleição. Então estão passando a boiada agora toda. Mas aqui no Brasil não. Essa discussão deve acontecer no parlamento brasileiro, mas não é lá que está acontecendo. Ela está acontecendo no Poder Judiciário. Aí nós vamos ter um outro problema entre o Judiciário, que já estamos tendo, e Legislativo. Exatamente. João Belutti, acho que o Ricardo Rosso tocou no ponto. O parlamento na Alemanha tomou uma decisão que, a meu ver, é equivocada. E vai estimular o tráfico de maconha e vai ficar uma semente ali jogada para sempre. Para sempre vai se discutir. Já praticamente deu um aval de natureza moral e não apenas legal. Quando acabar o aval de natureza legal, o aval moral continuará. Mas foi o parlamento. Se é uma decisão com a qual nós não nos conformamos, basta você eleger novos parlamentares e esses novos parlamentares irão expressar a vontade popular. Agora, no caso do Poder Judiciário, quando são criados argumentos retóricos para tomar uma decisão política, isso viola o princípio da separação dos poderes. Perfeito, minha linha, o que vocês falaram lá foi no parlamento. Esse é o ponto fundamental. Foi a Casa do Povo que decidiu, por mais que discordemos, e ela já estava prevendo que perderia as próximas eleições, que perderá, e já se antecipou. Até é discutível, conforme foi falado pelo Luca Bassani, que foi de forma muito rápida, a oposição discutiu bastante. E também o Olaf Scholz, ele pega esse abacaxi enorme que é suceder a Angela Merkel, né, que ficou mais de 10 anos. Então ele também estava numa situação difícil, aproveitou e passou. E como você colocou, Capês, além de tudo é um incentivo para o consumo, é uma bagunça ali para as famílias, não é uma boa sinalização e de alguma forma é uma sinalização para o próprio tráfico, né, para o traficante. Então, não concordo com a decisão, é equivocada de fato, e muitos países que fizeram essa legalização também se arrependeram e o tráfico não acabou, porque o produto legalizado ele é mais caro, ele tem impostos e tal, e não acabou com o tráfico. Vide aqui no Brasil, por exemplo, o tráfico de cigarros, né, de cigarros contrabandeados, que estima-se que o mercado é maior que o próprio mercado legalizado pelo preço. Porque o consumidor em si ele vai atrás do preço, ele não se importa muito com a questão da legalização ou não, para ele é só uma formalidade, ele vai atrás do preço, mas esse ponto é o fundamental. Foi no parlamento, ao contrário daqui que vem sendo discutido no judiciário, nesse sistema de juristocracia que vive no Brasil. Deise Ciocari. Então, o meu colega falou aqui da questão do mercado que envolve isso. Aqui no Brasil, esse mercado da maconha, ele movimenta 50 bilhões de reais, né? No mundo, 50 bilhões de dólares. Tem um estudo de 2013 da organização britânica que fala que dos países que liberaram o uso da maconha, somente o Uruguai não teve aumento em crimes relacionados em relação às drogas. Os outros países tiveram aumento. Uma revisão desse estudo de 2022 constata os mesmos resultados de 2013, ou seja, somente o Uruguai conseguiu equilibrar essa legalização do uso da maconha com diminuição de crimes. Os outros países tiveram mais problemas. E um dos principais problemas nessa revisão de estudos de 2022 foi justamente o aumento do uso da maconha por jovens, causando problemas psiquiátricos. Aí vamos falar em relação ao Poder Judiciário aqui no Brasil. Acho que tem uma coisa para a gente pensar também, porque a gente sempre fala, o STF está tomando o lugar do Congresso na discussão. Está tomando, mas acho que uma questão que fica também é a questão da própria falência do Estado, que deveria estar chamando para si essa prerrogativa, né? O Congresso deveria estar chamando essa discussão que já está na sociedade há muito tempo, né? Já é um debate que ronda a sociedade, mas o Congresso ficou parado. A gente tem falado muito sobre isso aqui no Linha de Frente, principalmente a Câmara dos Deputados, o Senado, e aí o STF, como existe essa falência do Estado em ir ali e materializar os direitos dos civis, ou pelo menos colocar em questão o debate, não faz isso. Então alguém tem que chamar esse debate para si. Nesse caso foi o STF. Não concordo que o debate esteja sendo feito no STF, mas alguém tem que fazer ele, né? Já passou do tempo. Vários países ao redor do Brasil têm colocado essa discussão. O Uruguai já legalizou, outros países já legalizaram, voltaram atrás, como alguns estados nos Estados Unidos, mas fato é que o Estado democrático brasileiro falha em colocar essa questão em debate. Alguém tem que fazer, foi o STF. Muito bem. Meu querido Acácio Miranda, a Holanda faz 50 anos, desde 1976, a Holanda vem flexibilizando o uso de droga, legalizando em coffee shops, pode fumar maconha em coffee shops e assim por diante.
A experiência mostrou ao longo dessas décadas que, embora fosse permitido apenas o uso da maconha em coffee shops, aumentou o consumo de todas as drogas. E autoridades de segurança da Grã-Bretanha e da França dizem que 80% da heroína traficada em seus territórios teve passagem pela Holanda, porque há uma natural frouxidão dos órgãos de vigilância, de prevenção e segurança quando inicia uma política, porque o Estado emite sinais, uma política de flexibilização, né, do uso de drogas. Sim. Como é que você vê isso aqui no Brasil? Começa com pequena quantidade de maconha, Poder Judiciário e não o Congresso Nacional. O Congresso está reagindo, quer fazer uma emenda constitucional, também não é tema de emenda constitucional, mas vamos fazer uma emenda constitucional para proibir o uso de maconha, que eu acho também que é um exagero do lado de lá. E com isso, de recesso informal em recesso informal, de legalização de maconha em legalização de maconha, o mundo vai caminhando. Assim caminha a humanidade, para trás. Capês, eu acho que a gente tem que analisar as suas ponderações sob algumas perspectivas. Primeiro, o caso da Holanda, o caso de Amsterdã. Amsterdã já há alguns anos vem rediscutindo esta política. E por quê? Amsterdã hoje atrai uma parcela considerável de turistas relacionados à maconha, relacionados a cannabis. E pessoas que iriam a Amsterdã com outras finalidades acabam deixando de ir por conta dessa pecha. E, consequentemente, a cidade deixa de arrecadar. Em segundo lugar, a Deise bem citou, o caso do Uruguai, ele é exitoso até aqui por uma razão bastante específica. O Uruguai colocou o dedo na ferida, mas colocou o dedo até o final. O Uruguai regulamentou todas as fases, não regulamentou só o uso. O Uruguai regulamentou o plantio, a produção, a comercialização e o uso. De nada adianta nós falarmos, olha, vocês podem usar, sem que todas as outras etapas sejam analisadas e objeto de política pública também. Em terceiro lugar, essa briguinha Congresso e Judiciário não é nova, ela envolve diversos temas, mas as duas partes têm responsabilidade nesse problema. E tratando especificamente do caso das drogas, a responsabilidade é do próprio Congresso. A lei é de 2006, portanto, 18 anos. Desde então são feitas diversas críticas e o Congresso Nacional está deitado em berço esplêndido sem que sejam discutidos os aspectos relacionados às drogas. E aí o Supremo Tribunal Federal, a princípio, o Judiciário é um poder inerte, portanto, provocado sobre o tema, em sendo provocado, é obrigado a discutir. Tivesse esse ímpeto o nosso Congresso Nacional anteriormente, essa missão não estaria na mão do Supremo, como nós temos acompanhado. Essa é uma realidade. Não existe vácuo no poder. Se você não exerce, alguém vai exercer em seu lugar.